Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Sabe, Deus usa as coisas por um período de tempo e então Ele termina com elas e... Eu ensinei naquele estudo bíblico caseiro por 5 anos e por um tempo não fiz nada, depois fui trabalhar numa igreja em Santo Luz por 5 anos. E foi maravilhoso, mas foi horrível. Você já passou por algo assim que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo horrível? Eu trabalhava na equipe da igreja, eu amava, mas havia muitas coisas que eram bem difíceis para mim. Sentia que não estava sendo tratada direito, que não estava ganhando aquilo que era justo. Queria fazer as coisas e eles não me deixavam, mas por outro lado foi onde eu fui ordenada e eu estava tendo todos os tipos de oportunidades para pregar e ensinava na escola bíblica 3 vezes por semana, podia fazer a maior parte das pregações quando o pastor não estava. E assim eu estava tendo muitas oportunidades, mas eu tinha que estar sob a autoridade de outra pessoa e eu não era muito fã disso, sabe? E vou dizer algo que alguns precisam ouvir. Você não está apto a estar em autoridade até que você saiba como estar debaixo de autoridade. Se lá veja, se você é do tipo de pessoa que ninguém pode te dizer nada, então você não tem nenhuma capacidade de ter autoridade sobre outras pessoas, porque sabe o que vai acontecer? Você vai maltratá-las. E às vezes Deus vai colocá-lo em lugares não para que você possa aprender o que fazer, mas para que possa aprender o que não fazer. E nós ainda somos amigos dos pastores daquela igreja. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que eles me deram, mas o pastor era jovem, eu também era jovem. Nós dois cometemos erros e almoçamos juntos há pouco tempo e ele estava falando sobre algumas das coisas que ele gostaria de saber, que só agora ele sabe. Então, algumas vezes a forma como fui tratada, aquilo não estava certo. Mas aquilo me ensinou o que não fazer com outras pessoas. Quantos sabem que às vezes a única maneira de não ferir alguém é você ter sentido a mesma dor daquela pessoa? Então alguns aqui estão passando por algumas coisas agora que não entendem e não parecem justas, mas vivemos a vida para frente e a entendemos olhando para trás. O que você está passando agora e não entende, você olhará para trás mais tarde e vai dizer: ah, sim, agora eu entendo tudo. Então, em tudo que você passar, você deve confiar em Deus. Sabe, tem pessoas na Bíblia que cometeram erros terríveis e, ainda assim, decidiram se acertar com Deus e isso mudou o destino delas. Então eu quero encorajá-lo aqui hoje. Se você está aqui neste lugar ou assistindo pela televisão, não existe ninguém que esteja tão longe que não possa ser redimido. Você pode estar numa prisão assistindo e quem sabe você pode sair e ser um dos maiores pregadores que já viveu nesta terra. Eu vou repetir, não há ninguém que tenha ido tão longe que não possa ser redimido. Jacó e Esaú, eles eram gêmeos.
Esaú nasceu primeiro, e quando eles saíram do ventre, Jacó estava segurando o calcanhar de Esaú. Digo que antes que saísse do útero, ele já estava tentando passar na frente. E ele fez algumas coisas que não estavam certas. Ele roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Esaú também cometeu erros porque vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele desrespeitou seu direito de primogenitura. Então os dois realmente estavam errados, mas quando o pai deles estava morrendo, então o primogênito recebia a herança, o dinheiro, e ele se tornava o chefe da família e ele recebeu uma bênção especial do seu pai, que era extremamente importante para eles. Não entendemos o poder da bênção como eles entendiam. Gostaria que entendêssemos melhor. E assim o pai sabia que já era hora de morrer e ele queria passar essa bênção para o filho. E então, a mãe de Jacó, que também era mãe de Esaú, é claro, ela queria que fosse ele que recebesse aquela bênção. Então ela o fez fingir ser o seu irmão Esaú. E assim ele fez e o pai o abençoou. E uma vez que ele o abençoou, não podia voltar atrás. E assim então ele passou anos fugindo do seu irmão, com medo dele, por causa do que tinha feito. E sabe, quando fazemos coisas erradas, até nos arrependermos e consertarmos, nós estaremos sempre fugindo de algo. Amém? Bem, em Gênesis 32, do 22 ao 28, Jacó finalmente se cansou da forma como estava vivendo. E sabe, quando você finalmente ficar farto da maneira como está vivendo, você fará praticamente qualquer coisa para acertar as coisas em sua vida. Amém? E assim, diz, ele se levantou naquela mesma noite, levou suas 2 mulheres, suas 2 criadas, seus 11 filhos, e assim passou pelo vale de Jaboque. E ele os tomou e os mandou atravessar o ribeiro e também mandou passar tudo o que ele tinha. Então, eu amo isso, porque Jacó chegou a um ponto em que ele disse: eu não me importo se perder tudo. Eu tenho que acertar as coisas com Deus. Talvez alguém aqui nesta reunião ou alguém assistindo pela TV, você esteja no ponto em que pensa: não posso mais continuar assim. E não importa o que for preciso, vou me acertar com Deus. E se você está aqui, este é um ótimo lugar para se estar. Um lugar maravilhoso para se estar. Não fique sentado aqui pensando: sim, eu estou. Certifique-se de prosseguir quando for embora. E Jacó foi deixado sozinho, e um homem, está escrito com H maiúsculo, pois era o anjo do Senhor, veio e lutou com ele até o amanhecer. Por acaso você já teve uma luta com Deus? Vamos lá. Onde ele fica tentando fazer com que você faça algo e você fica tentando fazer com que ele mude de ideia? Bem, eu posso poupar o seu tempo. Deus não vai mudar de ideia. Mas e você vai mudar de ideia ou vai continuar lutando com Deus? Vamos lá. Eu tenho uma sensação no meu coração agora de que tem uma mulher aqui hoje e você está tendo alguns problemas em seu casamento e está 100% convencida de que a culpa é toda do seu marido. Mas Deus quer que você saiba que não é. Ele quer que você olhe para si mesma
O que quer que você queira fazer com isso, pode fazer. Eu tinha certeza que todos os meus problemas eram culpa do Dave. E um dia eu estava orando para que Dave mudasse. Quero dizer, orando agressivamente para que Deus mudasse o Dave. E Deus disse, o Dave não é o problema. E eu pensei, então quem é? Só tem eu e ele aqui? Sabe, eu não conseguia conceber que era eu. Você sabe como é fácil ser enganada por si mesma? Sabe, uma das moças que trabalha conosco em nossa equipe está aqui, e ela disse ontem à noite, durante o culto, que ela e o marido tiveram uma semana meio difícil, estavam discutindo muito e não se dando bem. E então ele estava orando por ele. Eu acho que somos muito engraçadas. Acho engraçado agora, quando estava passando por isso, eu não achava engraçado, claro. E ela estava orando por ele, e assim ontem à noite, durante o culto, ela finalmente disse a Deus, agora, Deus, se eu estiver fazendo algo errado, que eu preciso mudar, então, mostre-me. Então Deus falou com ela, você tem que ser mais gentil. Então, quando terminei de pregar ontem à noite, e o fogo realmente desceu, e ela ficou no engarrafamento indo para o hotel ontem à noite, sabe? E ela teve tempo para pensar e ela disse, eu finalmente acabei ligando para o meu marido, pedi desculpas e disse a ele que Deus me disse que eu precisava ser mais gentil. E sabe, às vezes as coisas não vão se endireitar em sua vida até que você assuma a sua parte da responsabilidade. Vamos, pare de culpar todo mundo pelos seus problemas. Eu disse, pare de culpar os outros por tudo aquilo que está errado e, pelo menos, pergunte a Deus. Tem algo que eu preciso mudar? É altamente improvável que ele lhe diga, não, você está fazendo tudo certinho. Quero dizer, talvez. Mas Deus me mostrou como era viver comigo. Eu chorei por 3 dias, gente. Eu não sabia que era tão ruim. Sabe, ele mostrou-me que eu era controladora, manipuladora, egoísta e egocêntrica. Cara! E parecia que Deus estava sempre lidando comigo sobre algo. Sempre eu, sempre eu, sempre eu. Sabe, a gente vive repetindo, é sempre eu, é sempre eu. E a questão é que Deus só lida com você sobre a sua parte. Então, você sente que é sempre você. Eu me lembro de dizer ao Dave uma vez, Deus está lidando com você sobre alguma coisa? Porque, cara, ele estava lidando comigo sobre algumas coisas no nosso casamento e eu pensei, nem tudo pode ser eu. Então eu disse, Deus está lidando com você sobre algo? Ele disse, não, eu acho que não. Ai, aquilo me deixou ardendo de raiva. Mas veja, honestamente, tudo com que Deus quer que nos preocupemos é com o nosso relacionamento com Ele. Vamos, ouçam-me, o nosso relacionamento com Ele. E o que Ele está nos dizendo para fazer, nós não precisamos nos preocupar com os outros. Isso é, nós ficamos muito desorientados porque nós queremos que todos ao nosso redor mude. Vamos lá? E Deus está apenas dizendo, tome conta de si mesmo e deixe que eu cuide dos outros. Vamos lá, alguém pode ouvir isso hoje?
Você tem ideia de quanto mais paz você pode ter quando voltar para casa se seguir esse pequeno conselho? Tome conta de você. Deixe que Deus cuide dos outros. Você pode orar pelas pessoas, mas quando fizer isso é melhor fazer com muita humildade. Sabe, eu jamais oraria para que Deus mudasse alguém sem orar para que Deus me mude também se eu precisar mudar. Então Jacó passou uma noite inteira lutando com Deus. Então o anjo lhe disse: deixe-me ir, pois o dia está amanhecendo. Estou lendo no versículo 26, mas Jacó disse: eu não te deixarei ir, a menos que você declare uma bênção sobre mim. Agora isso pode soar como isso é muita audácia, mas Deus realmente gosta desse tipo de espírito. Ele gosta desse tipo de pessoa que diz: eu não vou desistir, eu não vou parar até que a minha vida seja abençoada. Então, o anjo do Senhor perguntou: qual é o seu nome? E ele ficou chocado com a pergunta e ele sussurrou: me chamo Jacó. E Jacó, o nome Jacó significa suplantador, enganador, malandro e vigarista. Então, naquele ponto da vida de Jacó, ele ficou cara a cara consigo mesmo. E todos nós temos que chegar a esse ponto de encarar a verdade sobre nós mesmos. Você não pode seguir para o próximo lugar até que enfrente onde está. Estão comigo? Se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade vai torná-los livres. Mas não é a verdade sobre outra pessoa que vai torná-lo livre. E eu não estou tentando fazer ninguém se sentir mal consigo mesmo ou fazê-lo pensar que tudo é culpa sua, sabe? Só estou dizendo que você não pode fazer nada em relação a outra pessoa. Precisamos deixar as pessoas para Deus, orar por elas, deixá-las com Deus e deixar Deus trabalhar com você em suas próprias coisas. Vamos lá. No verso 28, eu amo isso, o anjo disse: você já não mais será chamado pelo nome de Jacó, suplantador. Foi aí então que Jacó fez uma mudança. Veja, nós podemos mudar, todos digam: eu posso mudar. Na verdade, vamos dizer isso melhor, diga: eu estou mudando. Mas o seu nome será Israel, que significa príncipe lutador, porque você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. Eu amo isso. Deus amou esse espírito em Jacó que, embora tivesse sido um sujeito muito mau caráter, agora ele havia chegado ao ponto em que ele queria mudar. Ele queria mudar as coisas. Ele queria se acertar com Deus. É por isso que estou lhe dizendo que não há ninguém que esteja além da redenção, porque não importa o que você tenha feito, se você quiser se acertar com Deus, Jesus estará lá por você. Amém? O Evangelho é uma boa notícia. Talvez você tenha pecado terrivelmente e aceitado uma vida medíocre por causa do que fez no passado. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Você pode ter uma vida maravilhosa. Não importa o que tenha feito, porque quando Deus nos perdoa, Ele esquece o que nós fizemos. Sabe, isso é muito difícil de se entender. Ele não só perdoa, mas Ele esquece. E então Ele não se lembra mais, a Bíblia está dizendo. Então pare de falar com Deus sobre coisas que Ele já esqueceu. Você já pediu para Ele te perdoar 20 vezes, você não precisa continuar dizendo a mesma coisa de novo e de novo. Apenas aceite seu perdão agora e siga em frente. Eu me lembro de quando eu era uma jovem de 20 anos, todas as noites eu fazia a mesma oração: Deus me perdoe, Deus me perdoe.
Deus me perdoe. E eu ficava falando do meu passado. Então, numa noite, ouvi o Senhor dizer: eu te perdoei da primeira vez que você me pediu, agora você tem que recebê-lo e seguir em frente. E alguns aqui precisam fazer isso, você precisa receber e seguir em frente. E há pessoas nos vendo na TV, e eu particularmente sinto que há várias pessoas na prisão que precisam receber o perdão de Deus agora e ir em frente. Você não está além da redenção. Não é maravilhoso que Ele seja o nosso Redentor? Ele nos comprou de volta com o seu sangue. O diabo não nos possui mais. Aleluia! Agradeça a Deus pelo sangue de Jesus. Há poder no seu sangue. Sabe, Deus nos promete mudar as coisas. Ele nos dará beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Sabe, eu chamo isso de uma grande troca divina. Você pode dar a Ele todo o seu pecado e Ele te dará a sua justiça. Cara, isso é um negócio muito bom. Eu vou te dar a minha miséria e receber a tua alegria. Vou te dar as minhas preocupações e receber a tua paz. Vou te dar o meu passado e receber o teu futuro. Deus odeia a injustiça. Ele é um Deus de justiça, e se você foi tratado injustamente em sua vida e levar isto a Deus, Ele vai transformar as coisas erradas em certas. Você não pode, mas Ele pode. Veja, eu tinha sido maltratada e eu sentia que todos me deviam algo. Mas eu estava tentando cobrar das pessoas erradas, eu estava tentando cobrar de pessoas que não podiam me pagar. Somente Deus pode te retribuir pelos erros que foram cometidos contra você. Ninguém além de Deus pode te pagar. E cara, o pagamento de Deus é bom, porque Ele diz que te dará bênçãos dobradas pelos problemas passados. O dobro pelos problemas. Jó teve momentos difíceis. Mas no final, a Bíblia diz que Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Isso não é bom? Mas uma das coisas que ele tinha que fazer era orar pelos amigos que o maltrataram. A Bíblia diz, quando ele orou pelos seus amigos, Deus lhe deu 2 vezes mais. Vamos, talvez Deus esteja só esperando que você perdoe aquela pessoa que magoou você. Isso é tudo que está entre você e a sua vitória. Vamos? Essa pode ser a única coisa entre você e a sua vitória. Apenas perdoar a pessoa que te maltratou e te magoou. Bem, eu não sei se eu consigo fazer isso. Bem, Deus não vai mudar de ideia. Então é melhor você mudar de ideia e superar isso. Isaías 61, 7 e 8. Em vez da tua vergonha, receberás uma dupla porção. Em vez da desgraça, tu te alegrarás com a tua herança. Herdarás uma porção dupla na tua terra e a alegria perpétua será a tua cara. Essa é a minha escritura e agora eu tenho isso. Hoje eu tenho uma dupla bênção pela vergonha que eu vivi na minha juventude. Amém? Deus sempre fará a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Agora, há uma nova vida esperando por todos vocês. A menos que já estejam vivendo nela, mas eu sinto que um bom número não está. Mas você tem que dar um passo de fé. Você tem que fazer algumas coisas que talvez não tenha tanta certeza.
Em Josué capítulo 1, versículos 2 e 3 diz: Moisés, meu servo, está morto. Agora você e esse povo preparem-se para atravessar o Jordão e ir para a terra que eu estou prestes a lhes dar. No verso 3, e eu darei a vocês todo lugar onde colocarem os seus pés, como prometi a Moisés. Essa é uma escritura muito importante, porque se você olhar bem para isso, Deus está dizendo: eu, pela minha graça e misericórdia, estabeleci este futuro maravilhoso para você. E tudo já está, Deus já estabeleceu, Ele não tem nada em mente para você, a não ser seu bem. Jeremias 29, verso 11. Eu conheço os planos que tenho para ti, planos de prosperar e de fazer o bem. Isso não significa que você nunca terá problemas, mas como eu disse esta manhã, você é mais que vencedor. E veja, você já venceu a batalha antes mesmo de ter a luta. É só andar firme nisso. Mantenha seus olhos em Jesus. Mas então tudo isso está na sua frente. Mas então Deus disse: todo lugar em que a sola dos teus pés pisarem, eu darei a você. Então isso já é seu, você só tem que ir lá e pegá-lo. E sabe o que isso costuma significar? Que você tem que dar passos assustadores de fé.